El agronegócio avança enquanto avança a deforestação. Apresentam um cenário de violações de direitos humanos, principalmente no uso abusivo de agrotóxicos. Hay un principio en el derecho internacional público que empieza a identificar a las empresas como responsables de ciertas violaciones a derechos humanos. Hoy está la idea de la mercancía muy por encima de los derechos humanos. Nosotros tenemos que invertir, volver a poner los derechos humanos en el centro. Coexistimos, comunidades campesinas, comunidades indígenas, la naturaleza, bueno, los ríos. Las comunidades se organizan, articulan para poder resistir el permanente asedio. Que aqui é o nosso espaço, né? Então aqui era dos nossos antepassados, tinha muitos cemitérios, aldeias antigas. Não somente a gente fala, né? Mas tem historicamente, se estudar, historicamente tem isso. Estamos num lugar que sabemos que é nosso, mas os Juruá, os brancos, falam que não é nosso. A gente não podemos plantar um pezinho de remédio ali, porque um dia para outro, quem sabe, a gente vai perder. E a gente sofre mais ainda porque a gente não tem um território assegurado, né? A gente não tem um território demarcado. Isso que vai nos colocando mais e mais ainda à mercê desses venenos, da gente ter que conviver com esse veneno. Aqui é a divisa. É tudo plantado assim. Então daqui para lá já é o dos fazendeiros e para cá é a AD. Aqui, a gente plantou aqui por causa que a gente entrou em acordo com eles, né? Para ele dar um pedaço para nós plantar. Só que ele cada vez mais está tomando de nós. Aí nós resolvemos, não, então já vamos plantar as mudas, senão eles vão cada vez mais tirando a terra de novo. Porque antigamente, como a gente tinha espaço, nossos ancestrais falavam, nossos mais antigos falavam que o nosso cultivo era plantar um lugar e deixar. Então deixar, depois de... porque a gente rodava. Então a gente plantava aqui, aldeias inteiras mudava e deixava espaço crescer de novo. Porque a gente percebe, quando não produzir mais, a gente tem que mudar os espaços. E quando a gente volta daqui a 10, 15 anos. Então a nossa costume era isso. Só que a gente não consegue mais por causa a gente é cercado pelos venenos, como eles dizem, dono, né? No território, no oeste do Paraná, há uma grande concentração de cooperativas agrícolas, que são elas que produzem em grande escala, né, todos os commodities, principalmente os grãos de soja, milho, né, trigo, e que consomem principalmente os agrotóxicos vindo das grandes empresas, essas transnacionais. Hoje o processo seria discutir como realizam essa agricultura, as contaminações que acontecem das áreas indígenas, das quilombolas, dos assentamentos da reforma agrária, dos outros pequenos camponeses, né, e que sofrem o impacto do uso indiscriminado de agrotóxico. O que acontece é que muitas empresas falam, não tem como a gente controlar toda a cadeia de produção
do início ao fim, para garantir-se uma responsabilidade da empresa. Mas esse uso aqui hoje, dentro das regras legais, é abusivo, não respeita norma nenhuma, e por isso eu creio que a gente precisa discutir a responsabilidade das empresas. É um grande discurso que a gente tem que enfrentar, né, principalmente na busca por responsabilização, né, de toda essa cadeia produtiva, e que a empresa se responsabilize por todo o controle dessa cadeia produtiva. Está na aldeia Irrua e a gente está fazendo coleta numa área próxima das residências. Bom dia. Ó, a boa notícia que eu tenho para vocês é que da outra vez não pegamos nada aqui. Ah, essa aqui não está contaminada? Não. Agora lá do núcleo tá. E a gente faz a coleta de água, né? E enviamos depois para laboratório para fazer o screening de pesticidas, a identificação dos pesticidas e principalmente a avaliação de glifosato e AMPA. Nita. O veneno é passado com o trator nas lavouras, aí as mães têm que correr para pegar as crianças e botar tudo dentro de casa. Então quando passa aqui sempre passa. Quando passa aqui, pega tudo aqui. Quando tem as crianças, começa a fazer para não entrar direto no nariz. Só é um trabalhador que está passando o veneno, mas atrás disso tem um grande produtor, um ruralista que para ele vale mais dinheiro do que a vida. Quem são as autoridades competentes para obrigar, para exigir, para que esses proprietários pelo menos cumpram o que está na lei, né? De deixar alguns metros, né, de espaço livre e criar uma barreira de proteção para que os seres humanos não sofram tanto por causa do veneno como nós estamos sofrendo. Tem época que quando passa veneno, você vê a galinha dessas, 30, 40 morrendo. Refúgio. Aqui a gente sempre sofremos com a falta de água. Então, quando faltava água nas torneiras, então o único ponto da onde a gente buscava água para tudo era esse córrego que passa aqui na comunidade, para tomar banho, para lavar roupa. Então, quando passa veneno, ela cai diretamente nesse córrego. Os Guarani mesmo cavaram a terra e aí até que saiu a água, então eles fizeram um poço, porque a gente achava que só a água do rio estaria contaminada, mas a água do poço também, né? Toda vez que a gente bebe, fica dor de cabeça, dor de barriga, vômito, ferida na pele. E mais que isso, né, que esse veneno vem afetando não só o corpo, mas também a saúde mental do jovem. Ela causa um desânimo, uma tristeza. Então, talvez nós pensássemos nessa parte, né? E não é somente nós, enquanto humanos, que estamos poluídos com esse veneno, mas também as árvores, as nossas ervas, né? Os remédios naturais,
que a gente usa como remédio, porque a própria terra também está cheia de veneno. Aqui não está combatendo somente com veneno, com uso abusivo de veneno, né? Mas com desmatamento alto, pressão para a gente sair daqui. A nossa vida não depende do dinheiro, não depende do que a gente ganha. A gente só queremos viver, dias após dia. Então, o que eu quero dizer é que a nossa luta não vai parar por aqui. Sempre vai continuar e a gente não vai desistir. A gente tem essa coletividade de tentar levar essa luta todas juntas, né? E isso eu acho lindo. Eu sempre falo isso, a gente tem que se preocupar com isso. Não somente eu, não somente a população indígena, mas a sociedade em geral, o mundo inteiro. E fomos avançando nessa consciência coletiva de que o agrotóxico está presente não só lá na roça, não é um problema só do campo, e sim está na nossa vida, está na nossa água, está no nosso ar, e que a gente precisa criar um sentimento de busca por saída. E essa saída a gente apresenta a partir da agroecologia, né? Porque a agroecologia é uma disputa permanente com o agronegócio, é uma disputa em que precisa de reforma agrária, em que precisa de apoio através de políticas públicas, em que precisa que as pessoas mudem, inclusive, os seus comportamentos no sentido cultural. A agroecologia ela se torna, então, essa resistência no Brasil os movimentos sociais do campo, os agricultores familiares, os sindicatos rurais têm disputado para que a agroecologia se torne, então, esse espaço, né, de desenvolvimento no país. Precisa mudar os hábitos de vida, mudar a cultura para que as coisas possam, inclusive, gerar um equilíbrio na saúde humana e gerar felicidade, que é o mais importante. Porque nós carregamos sementes, nós somos a semente.